Eu quero convidá-los a que leiamos um texto sagrado, Atos dos Apóstolos, capítulo 12, a partir do primeiro versículo. Aproveito para cumprimentar os nossos irmãos que nos acompanham remotamente nas redes sociais. Se porventura queiram nos acompanhar nesta leitura, Atos dos Apóstolos, capítulo 12, a partir do primeiro versículo. Estamos em um trabalho dirigido pelo Círculo de Oração. Queremos falar um pouco sobre oração dentro desse texto. Quantos encontraram? Vamos ler a palavra do Senhor que diz-nos assim: Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram o dia dos asmos, ou a festa dos pães asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, ou seja, 4 guardas de 4 soldados, que dá 16 soldados, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa, 7 dias depois dos asmos. Pedro, pois, era guardado na prisão. Veja o que a Bíblia diz: Pedro, pois, era guardado na prisão. Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: Cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: Lança às tuas costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro, ou portão de ferro, que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João Marcos, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e faziam o quê? Oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: Estás fora de ti? Mas ela afirmava que assim o era, e diziam: É o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor
o tirara da prisão e disse: anunciai isso a Tiago, não o irmão de João, que já foi morto, e aos seus irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. Amém? Tome o seu assento com toda a liberdade para adorar a Deus. Queridos, quando nós falamos em oração, a nossa maior referência, evidentemente, é o nosso amado e Salvador Jesus Cristo, haja vista que o seu ministério e a sua vida foi pautada sobre a oração. Jesus começa, Jesus realiza, exerce e também finaliza o seu ministério orando. Ele começa o seu ministério orando, passando 40 dias e 40 noites no deserto, e possuía um ministério extraordinário. E como se não bastasse começar desta forma, ele exerce o seu ministério na prática da oração. Tanto é que você encontra nos evangelhos várias expressões como estas: e ele, saindo à parte, foi orar, ou tendo passado a noite toda em oração. Enfim, expressões que mostram e evidenciam o quanto Jesus valorizava a oração. E ele, evidentemente, dando a importância à oração, também ensinou os seus apóstolos. Certo dia, quando Jesus termina de orar, os seus apóstolos se aproximaram dele e disseram: Senhor, ensina-nos a orar, assim como João Batista ensinou aos seus discípulos. Jesus não apenas orava, como também era professor de oração. Ele ensinou os seus discípulos a orar. A igreja primitiva, também aprendendo dos apóstolos que uma vez aprenderam de Cristo, colocou em prática essa vida de oração. Se você ler o livro de Atos dos Apóstolos, em quase todos os capítulos, você vai perceber o quanto essa igreja valorizava a oração. É por isso que a igreja primitiva é uma igreja referencial, é uma igreja modelo. Atos capítulo 1, versículo 14, a igreja está orando. Versículo 23, a igreja está orando. No dia de Pentecostes, a igreja estava no cenáculo orando. No capítulo 3, Pedro e João estão indo para o templo na hora nona, que era justamente a hora da oração. Atos 4, 32, quando Pedro e João saem do sinédrio, eles vão orar. Atos 6, os apóstolos escolhem diáconos, porque eles não poderiam deixar de fazer duas coisas: orar e pregar. Atos 9, Paulo, quando se encontra com Jesus, ele passa 3 dias e 3 noites trancado num quarto, fazendo o quê? Orando. Atos 10, Cornélio está orando. Atos 11, a igreja de Antioquia está orando e jejuando, quando o Espírito Santo disse: apartai-me a mim, a Paulo e a Barnabé, para a obra a quem eu os tenho chamado. Atos 12, não diferente, a igreja está orando uma vez mais. E o momento que ela estava orando era de extrema necessidade, porque Herodes, neto do Herodes que perseguiu Jesus, ele havia levantado uma perseguição, tanto política quanto religiosa, contra a igreja. E, a princípio, ele tem um êxito, matando Tiago, irmão de João. E por conta disso, alegrando os judeus, ele encerra a Pedro na prisão, com esse mesmo intuito, de levar Pedro à forca, à morte, ou à espada. Mas enquanto Pedro estava preso, a igreja se reúne na casa da irmã Maria, que era um grande cenáculo, uma casa muito grande, até porque Maria era rica, era sobrinha de Barnabé, irmã de Barnabé
João era sobrinho de Barnabé, eram pessoas que tinham bastante posses e, portanto, o ambiente da casa era um ambiente muito amplo, facilitando com que a igreja se reunisse para orar. Enquanto eles estavam orando, Pedro, na prisão, estava guardado. Lucas, no versículo 5, diz que Pedro estava guardado. Para Herodes, Pedro estava preso, mas para Jesus, Pedro estava guardado. Qual é a diferença de estar preso e estar guardado? Preso você não tem liberdade, guardado você está protegido. Deus, olhando para aquela circunstância, ele usa a prisão ao favor de Pedro. Se muito embora para Herodes Pedro estava preso, para Deus era o melhor lugar para Pedro estar. Pedro estava mais protegido dentro da prisão do que fora dela. Para Pedro, ele estava sendo guardado por Deus, protegido por Deus. Olhe para cá. Deus é especialista em usar circunstâncias ruins ao nosso favor. Deus usa até a prisão ao nosso favor. Então fica tranquilo. Se nada está indo bem, é porque Deus está usando essa circunstância ou vai usá-la para beneficiar você. A prisão pode ser o melhor lugar da terra para você. O cativeiro pode ser o melhor lugar da terra. Depende da sua perspectiva. Para os homens podem ser prisão, mas para Deus era proteção. Para Deus, Pedro estava guardado. Detalhe: Herodes havia projetado matar Pedro depois da festa da Páscoa. Foi preso nos asmos, ia ser morto depois da Páscoa, 7 dias depois. Por quê? Terminando a Páscoa, Jerusalém ficaria esvaziada. Com a Páscoa a cidade estava cheia. Matar Pedro na Páscoa com a cidade cheia de gente poderia causar um alvoroço, uma revolta. Então ele iria esperar a cidade se esvaziar, cada um ir para sua casa, para executar Pedro na surdina. E detalhe, Deus só vai ouvir e responder a oração da igreja no último dia, justamente na noite em que iria amanhecer, para Pedro ser morto. É aí que Deus responde a oração da igreja. Eu fico me perguntando, por que é que Deus não tirou Pedro da prisão no primeiro dia? Por que é que Pedro não foi tirado da prisão no segundo, no terceiro ou no quarto? Deus poderia muito bem fazer o milagre sem precisar levar ao extremo, nas últimas circunstâncias, não é verdade? Mas parece que Deus gosta de trabalhar com emoção. O nível de Deus sempre é o mais avançado. Se Deus livrasse Pedro no primeiro dia, o milagre não seria tão grande. Mas faltando poucas horas para Pedro ser executado, aí Deus resolveu responder à oração da igreja. Eu aprendo com isso que Deus é especialista em responder a oração até as últimas consequências. Eu vou repetir mais uma vez. O seu milagre pode estar no último segundo. A resposta da sua oração pode estar naquele momento que alguém diz: já não tem mais jeito, já pode voltar para casa, já morreu. Alguém disse para Jairo: não ocupe mais o mestre, mas ele continuou perseverando. Sabe por quê? Porque aquele a quem ele estava rogando é o Deus que responde oração nas últimas circunstâncias. Quem sabe você chegou aqui dizendo: Deus, para o homem acabou, mas o Senhor é o Deus que vai até as últimas consequências. É por isso que Jesus nos ensinou tanto a orar e a perseverar. Pedir, porque a porta vai se abrir. Bater, porque o milagre vai chegar. Muita gente está desistindo no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia. Mas a palavra de Deus para você é essa: persevera, porque o milagre pode estar no último dia. Consegue levantar a mão direita para receber essa palavra no seu coração?
Talvez já deu vontade de você desistir, mas a palavra de Deus é: continua perseverando, continua batendo na porta, continua acreditando, continua perseverando. Pode ser no último dia, na última hora, no último instante, que Deus vai fazer o milagre. Na última hora, na mesma noite que Pedro seria morto, a Bíblia diz que o anjo desceu na prisão. E por que é que o anjo desceu? Porque a oração da igreja subiu. Quando a oração da igreja sobe, as coisas do céu descem. Eu vou repetir mais uma vez: a oração tem o poder de trazer as coisas do céu para a terra. Quando a oração da igreja sobe, as coisas do céu descem. Se você quer ver anjo descer, milagre descer, bênção descer, profecia descer, dom descer, resposta do céu descer, então faça com que a tua oração suba, porque onde tem oração subindo, também tem milagre do céu descendo. Em Lucas 3:23, Jesus faz uma oração. E nessa oração 3 coisas acontecem. Quais? A Bíblia diz assim: e tendo ele orado, o céu se abriu, o Espírito desceu, e ouviu-se uma voz do céu. Aonde tem oração, sempre vai ter um céu aberto. Aonde tem oração, o Espírito Santo sempre vai descer. Aonde tem oração, a voz de Deus sempre vai ser ouvida. E eu creio que nessa noite eu estou pregando para uma igreja que a oração passa do teto, a oração chega até o trono do Pai. Aonde tem oração tem anjo que desce, o Espírito desce, o céu se abre, Deus fala. Levanta a mão mais uma vez. Eu já estou arrepiado, sentindo graça de Deus nessa noite aqui, porque tem bênção do céu descendo. O céu está aberto sobre a congregação Betel. E se você quer ver milagre, então continue orando. Alamando eu sei. Aleluia. Aleluia. O anjo desce, entra na prisão. E quando o anjo está dentro da prisão, 3 coisas acontecem enquanto a igreja está orando. Primeiro, Pedro é despertado. Segundo, Pedro é levantado. Terceiro, Pedro é liberto. Pedro dormindo, o anjo chegou lá e acordou Pedro. Porque aonde tem igreja que ora, o povo não dorme. A oração acorda o povo. Tem gente que ora para dormir, mas tem gente que acorda para orar. Quem é você? Igreja que não tem oração, Pedro fica dormindo no banco. Pedro dorme, João dorme, a Maria dorme, todo mundo dorme. Mas aonde tem oração, Deus manda anjo para despertar. Deus desperta o povo. Igreja que o povo está dormindo é porque não tem oração. Mas igreja que tem oração, o Espírito Santo incomoda. Deus desperta o povo, Deus levanta o povo, Deus desperta o povo. E quantas vezes tem tantas igrejas que estão dormindo o sono da negligência, porque não descobriram o poder que tem a oração. Quantos crentes que estão negligenciando a graça da oração, não se acordam para a beleza da oração, para o poder que tem a oração. Parece que Pedro tem um problema de dormir enquanto o povo ora, não é verdade? Porque lá no Getsêmani, enquanto Jesus orava, o que acontecia? Pedro dormia. Por 3 vezes Jesus teve que acordar Pedro e dizer: desperta, rapaz, não pode nem orar 1 hora sequer comigo. Porque é tempo de acordar para orar e buscar a presença de Deus. É tempo de se despertar do sono da negligência. O arrebatamento está às portas. Jesus está voltando. E a igreja precisa se levantar para orar. Tem alguém recebendo essa palavra? Não, levanta as 2 mãos, porque eu estou sentindo graça de... Levanta a mão, levanta a mão, levanta. Arabá.
Está na hora de se despertar do sono. Desperta, tu que dorme, levanta-te de entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Está na hora de despertar do sono espiritual, botar a boca no pó e buscar a presença de Deus. Pedro é acordado. Segundo, Pedro é levantado. O anjo chegou para ele e disse: levanta-te. Aonde tem uma igreja que ora, Deus sempre levanta quem está caído. Eu desconfio de gente que diz que é profeta de Deus. Aproveita que está gravado e grava aí. Tem gente que diz que é profeta de Deus, diz assim: eu vou orar para Deus matar. Irmãos, isso é evangelho? Deus não ouve oração de macumbeiro, nem Deus é pistoleiro de ninguém. Agora, quando você ora, diz assim: Deus levanta, Deus dá vida, levanta aquele que está caído, dá saúde para o ferido. Esse tipo de oração, pastor Zé Fernandes, não faz curva para chegar no céu. A minha oração é para Deus levantar quem está caído, não é para Deus matar quem está ferido, até porque Deus não responde esse tipo de oração. Deus tem prazer em levantar quem está no chão, Deus tem prazer em levantar aquele que está ferido, e se tem uma igreja disposta a orar para Deus levantar, é isso que Ele vai fazer. Levanta a mão, eu estou sentindo graça de Deus. Não, segura a mão por um minuto, fecha os olhos. Feche os olhos. Já tem muita gente aí querendo pedindo para Deus matar, para Deus derrubar. Mas nessa noite, juntamente com essa igreja, eu vou dar um minuto para você orar para Deus levantar quem está caído, para Deus sarar quem está ferido. Essa é a obra de Deus, é o prazer de Deus, é levantar quem um dia caiu. E se eu sou profeta de Deus e a palavra do Senhor na minha boca é verdade, você vai ver Deus levantar aquele que um dia caiu, vai pregar de novo, vai profetizar de novo, Deus vai levantar de novo. Ramanda. O prazer de Deus não é ver alguém cair, a alegria de Deus é ver alguém se levantar. Terceiro, a Bíblia diz que as cadeias e as algemas caíram por terra. Pedro, no meio de dois soldados, as algemas literalmente caem por terra, porque aonde tem oração, não tem cativeiro que segura. Uma igreja que ora. Lembra de Atos 16? Paulo e Silas estão no cativeiro orando. Quase meia-noite, prisão subterrânea, tudo escuro, frio, as costas em carne viva, mas crente não dorme sem fazer culto doméstico. E aquele culto doméstico ficou marcado para o resto da vida deles, não só para a vida deles, mas para a nossa também. Aquele foi o melhor culto doméstico que Paulo já fez na vida dele. Ele chamou de Silas: bora cantar, bora, antes de dormir, bora fazer a oração que a gente gosta de fazer. Aí um canta, o outro ora, um ora e outro canta, e aquela oração foi subindo como incenso suave, perfume cheiroso na presença de Deus. E aonde tem oração subindo, tem milagre descendo. Deus arrebentou a prisão, Deus tirou as cadeias e Deus abriu as portas que estão fechadas. Aonde tem oração, o terremoto de Deus chega para arrebentar a prisão. Tem alguém recebendo essa palavra? Deus vai libertar alguém na tua casa, Deus vai libertar alguém na tua família. Tem correntes caindo por Lamandoro, levanta as duas mãos, eu estou todo arrepiado. Tem profecia sendo liberada para alguém. Quem sabe você chegou aqui dizendo: Deus, cadê o milagre? Cadê a promessa? Mas Deus me trouxe aqui para te dizer: aonde tem oração subindo, tem cadeias caindo por terra. O terremoto de Deus vai quebrar essas cadeias. Tem cadeia caindo por terra, tem família sendo liberta. Você acredita nessa palavra?
Deus ainda vai libertar a tua casa, vai libertar a tua família. Eu profetizo na autoridade do nome de Jesus. Tu e a tua casa vai entrar por essas portas dizendo: eu e a minha casa servimos ao Senhor, porque o terremoto de Deus chegou lá e arrebentou a prisão. Aleluia. Aí o anjo chegou para Pedro e disse: Pedro, levanta-te, se veste, pega a sandália, pega a capa, para cá, para nós, pega o paletó e vamos embora. Aí os dois vão saindo da prisão, e o texto diz que automaticamente a porta se abriu. O portão de ferro se abriu. Quem inventou o portão automático foi Deus. Não tem porta fechada diante de uma igreja que ora. Eu vou repetir mais uma vez: aonde tem uma igreja de joelhos dobrados, Deus vai abrir as portas. Não tem portão de ferro, de madeira, não tem portão de água. O mar vermelho se abre, o Jordão se abre. Aonde tem uma igreja de joelhos dobrados, Deus abre todas as portas que estão fechadas. Consegue pegar na mão de alguém que está do seu lado e diga para ele: ninguém te segura. Não tem porta que te para. Aleluia. Laias. Adore, porque eu estou sentindo graça de caia lá. Levanta as duas mãos, porque o espírito de profecia toma os meus lábios essa noite. Se Deus te chamou, ninguém te para. Se Deus te chamou, ninguém te segura. Pandemia não te para, Covid não te para. O ministério quem te deu foi Deus. Tem alguém recebendo o que Deus está falando aqui nessa? Vai, adora. Ora bacanto you sirimna. Consegue levantar as duas mãos? Labaia, sei. O Senhor está colocando uma profecia nos meus lábios. Eu preciso liberar essa palavra. Assembleia de Deus como a 10ª aqui em Estreito. Ninguém segura, ninguém para, porque tem um exército de mulheres que está com os joelhos no pó, a cara no chão. Ninguém para essa obra. Não tem porta do inferno que segura essa obra, porque é o Deus que levantou essa igreja. Ele mesmo profetizou: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não tem porta que segura uma igreja que ora. Aí Pedro vai saindo no meio da rua. Isso aqui que eu acho interessante. Deus é irmão, para entender Deus tem que ser doido. Já prestou atenção o paradoxo que é? Quem entende Deus não é sábio não, quem entende Deus é doido. Porque Deus faz coisa fora da curva. Pedro vai chegando na casa da irmã Maria, pastor José. A casa era grande, tinha um pátio e tinha um portão. Pedro chegou e para entrar teve que bater no... Peraí, e cadê o anjo que abriu o portão de ferro? Também não tinha poder para abrir o portão da casa? O que era mais difícil para abrir? O portão de ferro ou o portão do pátio? O que era mais difícil? Ou o que era mais fácil para abrir? O de ferro ou do pátio? Claro que era mais fácil para abrir o portão do pátio. Se era mais fácil, por que o anjo não abriu o portão do pátio? Porque tem porta que é você que abre. Tem porta que é só Deus que abre. Mas tem porta que é você que tem que abrir. Pastor, já tentei abrir. Então não é para você, entrega para Deus. Lembra de João capítulo 11? Jesus chegou no túmulo de Lázaro e disse: tirai a pedra. Mas o Jesus que tinha poder para ressuscitar também não tinha poder para tirar a pedra? É claro que tinha.
Então por que ele mandou tirar a pedra? Porque tirar a pedra os homens poderiam fazer isso. Aquilo que você não pode, aquilo que você pode fazer, faça. Deus não vai fazer no seu lugar. Mas quando você chegar diante da porta de ferro, aí ele vai bater no peito e diz: aquietai-vos e sabeis que eu. Duas pessoas levantaram a mão. 3. Não, a porta que você não puder abrir, pode descansar, que é Deus que vai abrir para. Tem alguém recebendo essa palavra? O que você não puder fazer, pode botar na oração, que Deus resolve. Eu estou sentindo graça de Deus aqui essa noite. Consegue levantar essa mão? Meu Deus do céu, hoje o negócio está bom aqui, está igual ontem. Hoje vai ser melhor, hein? Levanta essa mão, deixa eu descer aqui no meio, porque Deus está liberando milagres aqui essa noite. Tem gente que já tentou, já bateu na porta, já foi atrás do advogado, do promotor, do delegado, não resolveu, já ligou para a polícia, mas Deus me trouxe aqui para te dizer: a porta que você não pode abrir, deixa que eu abro. A porta que você não pode abrir, deixa que eu abro. Trabalhos. Leia. Fica tranquilo. Descansa. Tem milagre sendo gerado hoje aqui. Irá. Vai, adora, porque eu estou sentindo graça de Deus aqui nessa. Você tem 1 minuto para adorar. Você tem 1 minuto para adorar, porque tem graça descendo na casa, tem resposta de Deus descendo na casa. Tem gente que saiu de casa dizendo: Deus, o milagre e a promessa. Deus me trouxe aqui para te dizer: fica tranquilo, faça o que você puder fazer, mas o que não puder fazer, deixa comigo, deixa comigo, deixa comigo. A porta que você não abre, eu abro. Ei. Pedro, quando saiu da prisão, poderia ir para qualquer lugar. E o melhor lugar que ele poderia era para a casa dele. Era ou não era? Afinal de contas, ele era casado. A Bíblia diz que ele tinha sogra. Pedro poderia muito bem ir direto para casa, mas Pedro foi para onde? Para a reunião do círculo de oração. Pedro gostava de círculo de oração. Pedro foi para a reunião do círculo de oração. Evidentemente a mulher dele estava lá também. Quando Pedro está batendo, irmão, reunião de crente, você sabe como é que é. Pedro está batendo lá no portão do pátio, lá dentro da casa. Glória, aleluia. Salva Pedro, Jesus. Deus, salva Pedro. Pedro aqui fora e a multidão de gente gritando lá dentro. Oração de crente. Sabe como é que é crente orando? Desesperado por um milagre. Parece que eu vejo na altura daquela madrugada o clamor, o barulho de quem? Pentecoste dentro da casa. Ninguém nem ouviu Pedro bater na porta. Pedro persistindo, batendo no portão, e ninguém nem ouvia. Por quê? Porque a igreja estava. Aí sim, uma empregada percebeu que alguma coisa estava diferente. Alguém batendo lá no portão. Ela vai lá, parece, isso aqui é lá do interior, quem é da roça sabe que eu vou falar. Abriu a tramela do portão. Quando ela vê Pedro, o texto diz que ela se espantou. Foi tanta alegria, ela nem imaginou, nem passou na cabeça dela. Aí ela saiu correndo, nem abriu o portão, foi lá aonde a igreja estava orando e disse: meus irmãos, pare de orar, porque o milagre já aconteceu. Amém, 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 amém. Acabou. O milagre aconteceu. O que foi que aconteceu? Pedro está aqui no portão. Sabe o que foi que aconteceu? Está doida.
está com parafuso a menos, está fora de si. Pastor Nivaldo, disseram que a menina estava doida, mas ela insistiu, é Pedro. Disse, não, não é Pedro, deve ser o anjo dele. Não, é Pedro. O anjo foi lá na prisão, mas agora é Pedro mesmo. Então tá bom, já que você está dizendo, vamos embora ver se é Pedro de fato. Quando eles chegam lá, a Bíblia diz que todos ficaram espantados. Eles não acreditaram que era Pedro. Como é que estava orando para Deus salvar Pedro e não acreditou? Como é que estavam orando para Deus libertar Pedro da prisão e quando Deus fez o milagre eles não acreditaram? Sabe por quê? Porque o milagre foi tão grande, mas tão grande, mas tão grande, porque Deus fez muito mais do que aqueles pediram ou pensaram. Eles estavam orando para Deus libertar Pedro, mas eles esperavam o quê? Não, o dia vai amanhecer, Deus vai tocar no coração de Herodes, vai ter um julgamento, Pedro vai ser inocentado, vai voltar para casa e vai ser um milagre normal. Milagre normal. Mas Deus, quando quer fazer milagre, quando a oração da igreja sobe, Deus faz o milagre muito mais do que aquilo que a gente pede, do que aquilo. A igreja não pediu para anjo descer, a igreja não pediu para anjo abrir portão, mas quando Deus quer fazer milagre, Ele faz muito mais do que aquilo que a gente pede, pensa. O milagre vai ser tão grande que você nem vai acreditar no milagre. Alguém vai ter que te acordar do sono, é milagre mesmo, rapaz. Vai ser tanto milagre, vai ser tanta bênção, que você vai ficar como quem sonha, como diz o salmista no Salmo 126. Vai ficar com cara de besta diante daquilo que Deus vai fazer. Vai ficar com cara de quem sonha, sem entender a grandeza desse milagre. E detalhe, quando de fato ele sabe que é Pedro que está ali, Pedro fala, não, tá bom, ok, Deus fez o milagre. E detalhe, a interpretação de Pedro no versículo 17, ele diz assim, enquanto vocês oravam, o Senhor me libertou da prisão. Mas quem foi que orou? Quem foi que orou? A igreja. Quem foi que abriu o portão? O anjo. Mas quem foi que fez o milagre? O Senhor. É porque tem muita gente dizendo, não, Pedro só foi solto porque a igreja era poderosa. Alguém poderia dizer, Pedro só foi solto porque o anjo que abriu a prisão era poderoso. Não é essa a interpretação que Pedro faz. A igreja orou, o anjo desceu, mas quem é poderoso não é a igreja que ora e nem o anjo que desce, é o Deus que faz o milagre. Conhece gente que se diz poderoso na oração? Não, fulano de tal tem uma oração poderosa, não é verdade? Eu vou atrás de fulano, que fulano quando ora, mas poderoso não é quem ora, poderoso é quem responde. Poderoso é quem ora, perdão, poderoso não é quem ora, poderoso é quem responde a nossa oração. E detalhe, quanto mais você se sente fraco na presença dele, mais ele responde a sua oração. Jesus contou a parábola, o fariseu e o publicano. O fariseu todo orgulhoso chegou no templo e disse, Senhor, eu dizimo, eu oferto, eu sou santo, eu não peco, eu congrego, eu faço isso, eu sou aquilo. Publicano, não teve nem condições de levantar a cabeça, e só disse assim, Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. O poder de Deus se manifesta na nossa fraqueza. É numa igreja simples que Deus manifesta o seu poder.
É numa oração simples que Deus manifesta a sua graça, a sua glória, o seu poder. Aonde tem uma igreja que reconhece o poderio de Deus, tem milagre do céu descendo. Só quem acredita nesse Deus poderoso. Segura as duas mãos por gentileza mais uma vez, lá em cima. Você tem 1 minuto para falar com esse Deus poderoso. Crente fraco falando com um Deus poderoso que responde oração. Deus responde oração, mas na nossa simplicidade mesmo. Poderoso não é quem ora, é quem responde. Poderoso não é quem faz a oração, é quem faz o milagre. Poderoso não é o anjo, é quem manda no anjo. Poderoso é quem governa o céu, a terra. Ele que é poderoso para ouvir oração. Fica de pé comigo, só quem acredita nessa palavra. Lá vai andar a sério. Deramando, ó séria, calada. Pega na mão desse crente da esquerda e da direita mais uma vez. Eu estou sentindo graça de Deus aqui essa noite. Tem oração subindo e tem resposta de oração descendo. Vou repetir porque pouca gente pegou. Tem oração subindo e tem anjo descendo, tem milagre descendo, tem resposta descendo, tem dom descendo, tem milagre descendo. Fecha esse corredor mais uma vez aí, vai lá do outro lado desse corredor e pega na mão desse crente, pega na mão dele, pega na mão dela. Calabaia, sereme, calabarra, surabá. Quem é batizado com o Espírito Santo já tem liberdade para falar em línguas estranhas essa noite. Tem alguém orando, 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 tem oração subindo e tem resposta do céu descendo, tem cadeia sendo quebrada essa noite, tem porta fechada sendo aberta. Quando você chegar em casa, o milagre já chegou na tua frente. Quando você chegar na tua casa, o milagre já chegou na tua casa, já está hospedado, te recebendo. Isso aqui é uma palavra profética. Tem milagre chegando na tua casa. Não foi a igreja que foi atrás de Pedro, foi Deus que trouxe Pedro, e Pedro chegou lá batendo na porta da onde a igreja estava. Quem ora não precisa correr atrás de milagre, é o milagre que vai chegar batendo na tua porta. E na autoridade do Espírito dessa palavra eu profetizo em nome de Jesus, tem milagre batendo na tua porta hoje. Levanta a mão desse crente, levante a mão, andé. Quem vai cantar, prepara o playback aí, porque Jesus quer fazer milagres aqui essa noite. Levanta a mão desse crente, levanta a mão dele, levanta a mão dela em nome de Jesus. Deixa eu ver quem é batizado com o Espírito Santo, já tem liberdade para falar em línguas estranhas. Paulo disse em 1 Coríntios 14, quem ora em Espírito, ora bem. Quem ora em línguas, ora bem. Então desenferruja o dom, libere essas línguas estranhas essa noite, agora. Libere essas línguas estranhas, agora. E quem não é batizado, abre a boca para receber poder de Deus. Tem alguém sendo renovado, recebe renovo. Aqui do meu lado direito tem graça, aqui do meu lado esquerdo também tem graça, tem poder de Deus na casa. Recebe graça. Levante as duas mãos, eu creio no poder da oração. Eu sou fruto de oração, eu sou resultado de oração. Eu estou vivendo o resultado de oração na minha vida. Só quem acredita no poder da oração.
Levai a sério, me calamante, a sério. Hora que Deus está fazendo um milagre dentro da tua casa. Estenda as mãos em direção à sua casa. Mire o rumo para lá. Remanda a séria, caia manto e sé. Recebe milagre dentro da tua casa hoje. Tem cadeia sendo quebrada, tem porta sendo aberta. Deus vai levantar quem está caído. A palavra de Deus é levanta, 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 levanta. Intercede pela tua casa nessa noite, guerreia pela tua família. Tem alguém orando? Deixa eu ver se tem alguém orando. Você tem no mínimo 1 minuto para começar a orar. Isso, vai orando, vai adorando, vai guerreando pela sua casa. Ore pela sua família. Está na hora de falar com Deus essa noite. Quebranta o coração na presença dEle. Sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Ore. Sinta a glória. Sinta a glória do Pai. Manda a xanda a sério. E não se detém. Entra no Santo dos Santos essa noite. Entra no Santo dos Santos. As batidas do teu coração acelerarem. É Ele mexendo. Pode chorar mesmo. No secreto da gente, no lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, vai sarando, Jesus. Sara, Jesus. Sara corações, Jesus. Atrai a presença dEle com teu louvor. Atrai a presença dEle com glórias. Para baixo. Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma. Gente, sente Jesus. Adora, igreja. Ora, manda. Peça pra Ele. Tua presença, tua presença, tua presença. Só quem está sentindo a presença. E não se detém. Se as lágrimas rolarem, as batidas do teu coração. Pode derramar tudo no altar essa noite. É Ele mexendo no secreto da gente, no lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Rimandas. Sabe? Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que tu és em mim. Eita.
O céu está falando com alguém essa noite. Recebe o abraço do Espírito Santo. Alabaia. Minhas Meu Deus do céu. lamparinas estão Rabaias. acesas. Recebe conforto. Só estou Recebe. esperando Tem graça na casa, de tem milagre na seus casa. passos. Tem milagre na casa! São a porta. Meu Deus do céu. Ribacalabarra. É só bater que eu Recebe. vou abrir pra você. Olha o que Deus está fazendo, pastor Zé Fernandes. Olha o que Deus está fazendo. A Assembleia de Deus Betel está cheia da graça, está cheia da graça. Recebe ciclo de oração. Tem resposta de oração descendo hoje. Deus ungiu a tua voz. Deixa Deus te usar na terra, mulher. As minhas Deixa Deus usar os teus lábios. Estou só te Vira da candaraia, xandai, recebe. Vamos Vira da candaria, praia. Pega. Tem graça descendo na casa. As minhas vestes brancas. Aproveita que é o último dia da festa. Estou só te esperando. Vem, vamos cantar. Iranaias, vem cá. Xandaraia. Recebe paz no teu coração essa noite. Tem lágrimas subindo, tem resposta de oração descendo. Recebe o teu milagre. Lemanda. Estou esperando o barulho de seus passos em direção à porta. Recebe dessa graça que está descendo. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu Tem profecia sendo liberada. Entrega tudo que Deus colocar no seu coração essa noite. Entrega tudo que Deus colocar no teu coração. Coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. As minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos cantar. Igreja do Senhor. Aleluia. Aleluia. Só quem está sentindo a presença dele. Os olhos, eu não Adore. imaginava Adore. que era lindo assim. Você consegue abraçar alguém e dizer uma palavra de Deus para ele ou para ela? Eu não Diga assim para ele: a porta que você não puder abrir, deixa que Deus abre. abro a minha
Deixa o portão de ferro com ele. Profetiza para alguém que está do seu lado. Deixa o portão de ferro com Deus. E vai orar e descansa. Descansa na providência. Eu não imaginava que era lindo assim, Ora e descansa. que era Ora e descansa. esperar. Larabacalaba. A casa pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. É pra ti, Jesus. Recebe essa presença. Xarabá. 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 Recebe. 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 Irabá. Meu Deus. A casa está cheia da glória. A casa. Arabá. Xarabá. Xarabá. Virabaça! Xarabá! Virabacandaraba, candaraba, calabaça. Recebe. Xarabá! O céu desceu! O céu desceu! O céu desceu! Mandaraba. Recebe, 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 recebe. Tem porta aberta, tem anjo descendo, tem milagre na casa. Recebe renovo, recebe renovo, recebe renovo, recebe renovo, recebe renovo, recebe, recebe, recebe. Xarabá, rapacata, xarabá, arabás. Meu Deus, rabacalabaça. Seja cheio, seja cheio, seja renovado. Arabaça, riba calabacandará, rabaxarabá. Pegou, 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 pegou. Recebe, 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 recebe. Arabaça. Xarabá. Xarabaça! A oração subiu e o milagre desceu. Pega. Aproveita, aproveita, seja renovado, libera essas línguas estranhas, desenferruja o dom, aproveita, seja cheio.
sai andar, abá, xiraba. Olha, adora, você tem liberdade.